Nessa videoaula a gente falará sobre volumes de pirâmides. Então, para que a gente dê início a esse assunto, é interessante que a gente diga que todo prisma ele pode ser dividido em 3 pirâmides. Por que é interessante falar isso? Porque, na verdade, a fórmula do volume das pirâmides ela vem da fórmula do volume dos prismas, observando esse conceito que eu acabei de falar, né? Que o prisma ele equivale ao volume de 3 pirâmides, já que todo prisma pode ser dividido em 3 pirâmides. E aí como, né? Imagine que esse prisma, eu estou pegando aqui o prisma em formato de paralelepípedo, mas não é obrigado a ser esse formato, serve para qualquer prisma. A gente pode, por exemplo, dividir ele através dessa pirâmide em verde, que a gente observa aí na tela, seria uma primeira pirâmide. Ou a gente pode pegar esse mesmo prisma e dividir nessa outra pirâmide que a gente está observando em azul mais claro, seria então a nossa segunda pirâmide que eu posso formar. E ainda tem uma terceira pirâmide que a gente pode formar a partir desse prisma, que seria essa pirâmide que a gente está observando em vermelho. Então as imagens elas mostram, né, o que eu acabei de falar. Qualquer prisma pode ser dividido em 3 pirâmides. Isso quer dizer que o volume de uma pirâmide, na verdade, é a terça parte do volume do prisma. Como o volume do prisma era a área da base vezes a altura, e agora eu acabei de falar que o volume da pirâmide é a terça parte, então o volume da pirâmide vai ficar a área da base vezes a altura dividido para 3. Então a gente pode observar que é uma fórmula bem básica, né, bem rápida, para que a gente possa calcular o volume de uma pirâmide. É só você pegar a área da base, multiplicar pela altura da pirâmide e dividir por 3. Com isso você obtém então o volume desejado. Bem, falado isso, a gente vai então resolver alguns exemplos que vão mostrar o cálculo do volume de algumas pirâmides. Então, o primeiro exemplo, eu trago uma pirâmide de base quadrangular regular, ou seja, eu trago uma pirâmide de base quadrada, onde a aresta da base é 10 e a altura da pirâmide é 12. E nós queremos saber quem é o volume. Bem, como a gente precisa da área da base e da altura para fazer o volume, eu vou começar calculando a área da base. Como a base é quadrada, vamos lembrar então que a área de uma base quadrada é a aresta ao quadrado. A aresta da base mede 10, então vai ficar 10 ao quadrado, que é 100. Daí nós temos uma pirâmide de 100 centímetros quadrados de área na base. Vamos então agora pegar a fórmula do volume. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base eu acabei de calcular que é 100. A altura da pirâmide é 12 dividido para 3. O que a gente pode fazer? A gente pode primeiro dividir e depois multiplicar, o cálculo fica menor. 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 100 dá 400. Então, nós temos aí um volume de 400 centímetros cúbicos como sendo o volume dessa pirâmide de base quadrangular regular. O segundo exemplo traz uma pirâmide de base hexagonal regular. Ela tem a aresta da base medindo 6 centímetros e tem a altura medindo 3 raiz de 6 centímetros. E, claro, a gente quer calcular o seu volume. Então, é bem parecida com a anterior. Acontece que agora nós temos uma pirâmide de base hexagonal regular. Então, quando a gente vai fazer a área da base, a gente tem que lembrar que a área da base vai ser a área do hexágono regular. A área do hexágono regular você vai pegar 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, vai ficar 6 vezes aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como a aresta da base é 6, então substitua por 6, dessa forma como a gente está vendo. 6 ao quadrado é 36, então ficaria 6 vezes 36 raiz de 3 sobre 4. Agora a gente pode, por exemplo, pegar 36 dividido para 4 dá 9. 9 vezes 6 dá 54 e repete a raiz quadrada de 3. Então a área da base, 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Bem, a partir da área da base, a gente vai fazer o volume. Então o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base, 54 raiz de 3, vezes a altura, que é 3 raiz de 6, tudo isso dividido para 3. A gente pode cortar o 3 com 3, aí você pega raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18, então ficaria 54 raiz de 18. Essa raiz quadrada de 18, eu posso quebrar o 18 em 9 vezes 2. Então fica 54 vezes a raiz de 9 vezes 2. Vamos lembrar que a raiz quadrada de 9 é 3 e o 2 fica na raiz.
Então fica o volume 54 vezes 3 raiz de 2. 54 vezes 3 você vai obter 162, repete a raiz de 2. Então o volume da pirâmide de base hexagonal regular seria 162 raiz de 2 centímetros cúbicos. O exemplo 3, uma pirâmide de base triangular regular tem a aresta da base de 8 raiz de 3 centímetros e tem a altura de 12 centímetros. Pergunta qual o volume. É o mesmo procedimento dos exemplos anteriores. Agora vamos lembrar que como a base é um triângulo equilátero, porque é uma base triangular regular, a área da base vai ser a área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como a aresta da base é 8 raiz de 3, então vai ficar entre parênteses 8 raiz de 3 ao quadrado, repete a raiz de 3 da fórmula sobre 4. Resolva a potência, 8 ao quadrado dá 64, raiz de 3 ao quadrado, na verdade é a raiz de 9, que é 3, então vai ficar 64 vezes 3, repete a raiz de 3 sobre 4. O que eu faço aqui? Eu posso pegar 64 dividido para 4 dá 16, 16 vezes 3 dá 48 e repete a raiz quadrada de 3. Então a área da base, 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Tendo a área da base, eu posso finalmente calcular o volume. Vamos lembrar que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Então isso vai ficar 48 raiz de 3 vezes a altura, que é 12, dividido para 3. Você pode aqui nesse momento pegar, por exemplo, 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 48 dá 192 e repete a raiz quadrada de 3. Então nós temos uma pirâmide cujo volume é 192 raiz de 3 centímetros cúbicos. Com isso a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre volumes de pirâmides.